Senhor, sempre em nossos corações, Pai. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com a tua glória. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com a tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus de Israel. Yeshua, eu quero ser encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair a tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com a tua glória, se enche, Deus. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus de Israel. Yeshua, eu quero ser o lugar
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. É meu prazer. É meu prazer. É meu prazer. É meu prazer.
Senhor, agradecemos, Senhor, por tudo que você tem feito em nossas vidas, Jesus. Senhor, prospera o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te agradecemos desde já por todas as coisas, Senhor. Senhor Deus, por todo o dinheiro que nós temos, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, pois tudo é Teu, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que cada dia mais, Senhor, que eles venham poder ofertar na Tua casa, Senhor, por amor puro, Senhor, a Ti. Senhor, meu Deus, dizimar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, com a maior vontade e felicidade, Senhor, meu Deus, pois nós temos, pois o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, faz de nós a Tua vontade, inunda-nos sempre com Teu Espírito Santo, Senhor. E desde já, Senhor, abençoa, Senhor, meu Deus, o diácono João Paulo, Senhor, meu Deus, que vai nos ensinar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foca a câmera que eu esqueci, estava focado na cara do Rian. Irmãos amados, nós vamos ler o livro de Isaías. Estamos... Cadê meu banco? Aonde? Ah, meu banco é celestial, não fale não. É o Espírito Santo, é o Bex. Sem graça. Gente, vamos lá ler o livro de Isaías. Nós paramos em que paramos no 2, mas eu disse que nós, nesse livro, não dava para nós lermos versículo por versículo, porque senão a gente termina em dezembro de 2017. O meu ritmo é 17. Então, a gente pula lá para os 50 quando a pessoa... quando a pessoa chegar na próxima semana, aí a gente diz que já leu aí uns 50 capítulos, versículo por versículo. Bem, amados, sim, vamos lá. Eu falei que nós íamos pular algumas coisas de Isaías, porque vamos nos concentrar nas principais profecias de Isaías, e para mim agora, nesse exato momento, as principais profecias de Isaías é acerca de quem? Jesus Cristo. Algumas coisas são necessárias sabermos acerca de Isaías. E uma dessas coisas é o ano em que Isaías... Eu falei na semana passada acerca do ano em que Isaías teve o seu ministério. Durante, acho que, se não me engano, cobriu um período de 4 reis. Mas a gente costuma dizer que, como Isaías foi o primeiro e talvez um dos únicos profetas que falaram de Jesus Cristo com tanta exatidão, e a gente tem sempre essa data de 750 anos antes de Cristo, onde aparece a primeira profecia exata, né, de Jesus Cristo. Claro que Moisés, 1000 e tantos anos antes de Cristo, já dizia que virá um igual a mim e vos guiará, tal. Que era uma profecia, de certa forma, messiânica. Assim como também temos ali Abraão, como temos Jacó, como temos tantos outros que apareceram como profecias messiânicas. Entretanto, aquele que teve uma visão mais próxima, mais apurada, uma visão mais realista, né,
acerca de Jesus Cristo, ou seja, aquele tipo de profecia que a gente sabe que fala exclusivamente de Jesus Cristo, foi o profeta Isaías. Então, Isaías figura aí como um dos maiores profetas acerca de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo leu Isaías quando estava no templo, quando ele leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor." O próprio Isaías falava de Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo atestou que era dele que falava o profeta Isaías. Falei também que Isaías profetizou acerca de coisas futuras, inclusive colocando o nome de reis conhecidos, como por exemplo Ciro. Foi um dos únicos profetas também que não profetizou genericamente, falou lá Ciro, o nome do rei, que na verdade viria 200, 300 anos depois. E por isso muitas pessoas dizem que o livro não é dele. Outro Isaías que escreveu uma parte do livro, porque as pessoas não acreditam em profecias, né? Acham que depois pós-exílico é que escreveram uma parte do livro de Isaías. Na verdade, Isaías não foi escrito, todo o livro de Isaías trata de uma única pessoa, apesar de ter notadamente 2 estilos literários no livro. E isso se deve não à mudança de autor, mas sim à mudança de profecia. Exatamente, o enfoque na profecia. Então nós vamos ler algumas coisas aqui que são interessantíssimas para conhecermos Isaías. E uma delas, nós já lemos aqui capítulo 2. E outra coisa antes também de entrar diretamente na palavra, lembrar que Isaías ela em todo o tempo um misto muito grande de profecia e história. Está acontecendo, vai acontecer, é o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E de imediato vai acontecer muito tempo posterior. Então, o livro de Isaías tem que ter muito cuidado para ler o livro de Isaías. E, infelizmente, muitas pessoas, ao ler o livro de Isaías, erram por não saber interpretar as profecias. Como eu já falei aqui no livro de Joel, quando falamos do livro de Joel, eu falei que a exegese da própria profecia é muito complicada. E nós podemos acabar errando na exegese da profecia por não saber entender o tipo de profecia. E por mais experiente que você seja em profecia, uma das coisas mais difíceis e quase em algumas situações impossíveis é de determinar o tempo daquela profecia. Ou seja, não o tempo que vai acontecer, isso é impossível, mas o tempo se é passado, se trata do passado ou se trata do presente ou do futuro. E ainda por cima, se já foi cumprida em alguma época ou não, se não foi cumprida. Então, essa é uma dificuldade enorme dentro da profecia. E por isso que a maioria das seitas, como eu também já falei isso, o maior erro das seitas, seja ela desde testemunhas de Jeovas, a Adventista não é seita, mas enfim, a Adventista do Sétimo Dia também erra em relação, os seus principais erros estão em relação à própria profecia, na questão da profecia. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode a qualquer momento perguntar, menos os que estão pela internet, porque eu não vou responder. Que eu não estou sabendo, né? Isa que está em casa, o irmão de Tiago também, coçando o dedo, mas eu não vou falar com ele. Se ele quiser, se o irmão Tiago quiser, ele que vem aqui perguntar. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui, deixa eu ver aqui que eu estou perdido aqui nos versículos. Que eu falei aqui que nós íamos pular grande parte desses versículos. Muitos desses versículos aqui são históricos, capítulos são históricos. Você lê lá, tem uma ou outra coisa que, se você depois tiver alguma pergunta, você me faz, tá bem? Mas eu não quero me deter principalmente essas histórias e essas
profecias que dizem respeito a um tempo que já passou para nós e não está diretamente ligado ao Messias, mas está ligado ao tempo em que eles foram levados ao cativeiro. Grande parte dessas profecias que não estão relacionadas com o nascimento de Jesus Cristo, ela está relacionada com o fim do reinado de Israel, ou seja, diretamente quando eles foram levados para a Babilônia, ou para a Síria no primeiro cativeiro, ou para a Babilônia no segundo cativeiro com Nabucodonosor. E ainda fala também da época dos romanos, da invasão romana, tal, já aí perto da volta de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo, não é a volta. Agora vamos para a grande visão no capítulo 6. Isso é importantíssimo. E essa nós temos assunto para meia hora de assunto. Né, Milena? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O versículo do pastor Tiago. E os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos, não venha a ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como um carvalho e como a azinheira que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza no conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Amém? Muita coisa aqui para a gente falar nesses 13 versículos. E esse aqui eu vou tratar de versículo por versículo. No ano em que morreu o rei Uzias. Alguém lembra aqui de alguma particularidade da história de Uzias? Alguém? E aconteceu o que com ele? Ele não votou contra o Senhor. Hã? O que foi que aconteceu de fato com ele? Exatamente. Ele era um rei bom. Ao contrário, ele era um rei bom, mas ele deixou que a soberba entrasse no seu coração e ele pegou lepra e foi afastado da coisa. Exatamente. Dizem, agora já não me lembro, não sei se foi o rei Uzias, que Isaías era primo do rei, era da família real. E por isso que ele entrava, por isso que ele entrava em todos os reis, em toda a casa real, e por isso que ele profetizou diretamente para o rei, e que ele tinha acesso direto ao rei. Né? Apesar de, segundo também diz a tradição, que ele foi cerrado
ao meio. E ele diz assim, ó, eu vi, aí desde o início a gente estava vendo que Isaías teve visões, e essas visões falava acerca, eu tive visão, e falava alguma coisa acerca de Israel. Só que no capítulo 6, ele teve uma visão que foi a mais fantástica de todo, porque ele diz, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Claro que Isaías não viu ao Senhor, porque ninguém nunca viu ao Senhor. E o que ele viu, na verdade, foi a glória de Deus. Nós já sabemos disso, que ninguém pode ver a Deus. Então, quando a pessoa diz que viu ao Senhor, o que ela estava vendo de fato era ou uma manifestação daquilo que aquele nomezinho que vocês já conhecem, chamado teofania, ou uma manifestação teofânica, ou a própria glória de Deus, mas não diretamente o próprio Deus. E o que é mais interessante nessa descrição de Isaías que vê ao Senhor, é que os serafins, e o único profeta que descreve, se não fosse Isaías, se Deus não tivesse revelado a Isaías a existência de serafins, a gente nunca saberia na vida que eles existiam. Porque só aparece o nome serafins em 2 passagens, todas 2 no livro de Isaías. Então, se Deus não tivesse manifestado a Isaías os serafins, a gente hoje ia ficar tudo sem saber que tinha serafins, ou seja, a nossa vida ia ser completamente diferente, porque a gente não saberia da existência dos serafins. Conhece 2? É o seu João Serafim, né? Manuel Serafim. Então, os serafins é uma espécie de anjo e que possuem 6 asas. E diz aqui que os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Por quê, Laura? 2 cobriam o rosto e 2 cobriam os pés. E 2 voavam. 2 voavam porque ele não queria ficar parado. Mas por que 2 cobriam os pés e 2 cobriam a face? E o pé? Cobriu o rosto para não ver a Deus. E o pé? Os pés, na verdade, tem... Não, porque ele estava voando, né? Ele não estava nem tocando. Não, a questão do pé é muito simbólico. Dá sempre uma intenção daquilo que o próprio Deus disse para Moisés. Moshe, Moshe, eres Kodó. Então. Exatamente. Moisés, eres Kodó. Na verdade, o cara não sabia pronunciar isso, né? Eretz Kadosh, que significa terra santa. Então, se a terra era santa, Moisés tinha que tira as tuas sandálias, porque Eretz Kadosh, porque a terra é santa. E então, quando Moisés tira as sandálias dos pés para poder entrar na presença de Deus, é um sinônimo, né? Uma simbologia de humildade. Né? Você é humilde e de respeito. Na casa dos judeus, não se entra de sandálias. Tem que entrar descalço. Não pode entrar de sandália. Então, essa sensação de tirar a sandália significa respeito, humildade, tirar as sandálias. E os serafins, claro que não estavam com sandálias, cobriam os pés. E cobriam o rosto, claro que também. Não só porque não consegue estar diante de frente à presença de Deus, não é? Cobrem-se a sua cara, a sua face
de Deus, não consegue estar diante da presença de Deus. Isso nos mostra, isso nos leva para um outro patamar, né? Que é o de... Aí vem os sacerdotes, que vocês sabem, entrava sempre com o incenso, e aí entra naquela questão que eu já expliquei aqui, daquela música que a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. E essa música, ela tem um sentido muito correto, que a Bíblia, por acaso a Bíblia não fala especificamente como é que diz? Não fala especificamente nessa letra dessa música, como essa letra dessa música explica, mas a letra dessa música explica algo verdadeiro. Porque o sacerdote, ele só podia entrar no Santo dos Santos depois que passava aquele incenso. E o que aquele incenso fazia? Ele cobria o sacerdote. Então, o sacerdote entrava no meio daquela fumaça toda, no meio daquele fumo todo, e como um simbolismo de que Deus não estava vendo aquele homem lá dentro. Ou seja, eu estou misturado com esta fumaça, e esta fumaça de incenso cobre o meu pecado para que eu não seja consumido diante da arca de Deus. Então, está diante de Deus, e a gente brinca. Infelizmente, essa é a palavra mais correta para utilizar. A gente brinca com a presença de Deus. A gente brinca com a presença de Deus dentro de nós. A gente brinca com a presença de Deus quando nós estamos falando em nome dEle. A gente brinca. E isso é uma coisa tão séria que até os anjos que não têm pecado, até os anjos que estão em perfeita santidade, até os anjos que ministram diante de Deus, respeitam. Com total reverência e temor. Os anjos. E nós levamos a nossa vida, de qualquer forma, como se viver para Deus fosse o maior mérito que nós alcançamos, que nós, por sermos os melhores, e esquecemos de que tudo é por graça. Que somos, como disse o apóstolo Paulo, os mais miseráveis. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E essa é a visão que Isaías tem, é fantástica. Ele diz assim, e clamavam um para o outro, dizendo o quê? Que em hebraico é? Kadosh, Kadosh, Kadosh. E o Senhor é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora vamos entender o que significa Kadosh, 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 Senhor dos exércitos. Esqueci como é Senhor dos exércitos em hebraico. Como é o Senhor dos exércitos? Diz aí, Milena. Não acredito. Cadê o povo de teologia sistemática? Jesus do céu. Ai, Deus, vamos lá. Esqueci. Vamos lá. Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Milena, oi? Há controvérsias. Onde é que, o que significa dizer isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. O que significa isso? Hã? Só? Só? Louvor, adoração? Mais alguém? Tem algo muito profundo nisso aí. O que significa ser santo?
Separado. Puro. Separado. Agora tem uma outra questão. Lembra que Jesus Cristo disse uma coisa? Batei, batei e abre-se-vos-á. Buscai, buscai e encontrarei. Né? Não tem isso? E por que Jesus Cristo disse buscai, buscai? Batei, batei. Por que ele disse duas vezes a mesma palavra? Aí o pastor disse assim, não, porque é para você procurar duas vezes, não é para procurar uma. É para bater duas vezes, não é para bater uma. Por que Jesus disse? Por que, Laura? Jesus disse, batei, batei e abre-se-vos-á, buscai, buscai. Tem outra coisa que ele disse também que agora eu já esqueci. Buscai, buscai e encontrarei. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Por que ele repetiu duas vezes? Na verdade, é quase isso. Orai, orai, né? Orai sem cessar, orai, orai. É mais ou menos isso. É porque nós temos a nossa linguagem no português, ela tem a expressão, ela tem a expressão de intensidade, que intensifica uma coisa, e o superlativo, né, no caso, que você diz que está doce, você não diz que está doce, doce, você diz que está dulcíssimo, né? Não, então, ou muito doce. Mas também no hebraico você também tem um muito doce. Mas a palavra correta não é muito doce, é docíssimo. Ou que está gostoso, está gostosíssimo. Né? Nós temos essa. O português tem essa particularidade. No hebraico não tem essa particularidade. E como é que eles fazem para dar o superlativo? Não utilizam o gosto muito. Ou não. Ele utiliza a repetição. Ele tem essa, ou seja, porque eu utilizei adjetivo, mas é tipo, quando Jesus diz bater e bater, ele está dizendo bata mesmo. Não é toque, toque, não, não, é tipo arrombando. É bata, é busque mesmo. Então isso intensifica, utilizar a frase duas vezes, usar a palavra duas vezes na literatura hebraica significa intensificar o sentido daquilo que ele está dizendo. Sempre, em qualquer ocasião que você ler na Bíblia, que tem duas palavras repetidas, você intensifica na sua mente, você já intensifica aquilo. Se é bater e bater, significa não é bater somente, é bater mesmo. É buscar mesmo. Então é esse o sentido. E aqui? Santo, santo, santo. Esquecemos os três, colocamos os dois. Não! Se eu estou dizendo que é a intensificação da coisa, é exatamente isso, Milena. Mais do que a intensidade. Ou seja, santo, santo, significa que ele é santo mesmo. Aí ele diz três vezes, santo, 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 acabou-se. Não tem mais, não tem palavras. Nós não temos palavras para explicar o que seja santo, santo, santo. A expressão kadosh, 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 seguido três vezes, santo, 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 significa a total separação de Deus desse mundo. Total separação de Deus. Ou melhor, a total separação do Senhor dos Exércitos. Agora, se eu digo que o Senhor Deus é totalmente separado, e entendi isso, o que significa dizer que toda a terra está cheia da sua glória? Tem algo mais profundo que isso? Pode ser, não está errado não. Dizer que isso significa criação, dizer que nós vemos a Deus pela glória da criação. Mas tem algo muito mais profundo no contexto geral disso que acabou de dizer.
Na verdade, isso também é uma estrutura frasal, uma estrutura literária dentro do hebraico, do hebraísmo. E o que significa? Eu já falei aqui no livro de Joel acerca de profecias. Eu falei aqui que uma das construções frasais era o paralelismo, que era a utilização de um termo e o outro semelhante. Né? Mas ao contrário do paralelismo, também existe a primeira frase e a segunda, que é o contrário da primeira. Que é para poder dar a ideia, parece que é contraditório, mas na verdade ele dá a ideia do todo, e isso é uma construção frasal. Significa que ele é santo, santo, santo. Ele é o supremo santo. A coisa mais santa, mais separada que existe no mundo. Mas mesmo com toda essa separação, ele se comunica conosco. Porque toda a terra está cheia da sua glória. Então significa que pela sua vontade, porque a terra está cheia da sua glória, significa que ele escolheu isso. Primeiro porque Deus é transcendental. Ou seja, está além do universo criado. Ultrapassa os limites do universo criado. Deus é transcendental. E a terra, por isso, como Deus está além disto, a terra está cheia de Deus. Está cheia da sua glória. Então isso fala muito mais do que simplesmente observar para a criação, porque Deus poderia criar e escolher retirar-se, e poderia a terra não estar cheia da sua glória, apesar de nós ainda vermos a sua criação. Mas Deus escolheu não somente criar, como participar e como intervir e como se comunicar. E o suprassumo disso é o momento em que ele se faz homem e habita no meio de nós. A concretização disso. Então, para você entender, eu estou dizendo tudo isso para você entender como é profunda uma profecia. Uma frasezinha, se nós entendermos ela corretamente no sentido do texto, daquilo que o texto está querendo dizer, ela é muito profunda e está querendo passar um significado muito grande para nós. E aquilo que eu falo, desde antes, né, que às vezes a gente louva, às vezes a gente fala, Kadosh, Kadosh, e a gente não sabe o que é isso. E muitas vezes os próprios levitas não sabem o que estão cantando. Só está ali Kadosh, Kadosh, Kadosh. Até sabe o que significa santo, santo, santo. Mas não tem essa visão completa do que significa essa repetição e o que isso significa, chamando Deus de santo, santo, santo. E parece que essa é a única adoração diante de Deus que aparece em toda a Bíblia. Quem gosta de louvores diferenciados vai ter um certo probleminha lá em cima, que só vai ter Kadosh. Então, tanto aqui quanto em Apocalipse, os anjos parece que só tem 3 letrinhas, 3 palavrinhas para louvar a Deus, que é o santo, santo, santo. Amém? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Fale agora o cálice para sempre. Podemos partir adiante. Olha, ela vai embora meia hora com meia dúzia de versículos. Nem isso. 4. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Observe, que estrondo. Os umbrais da porta se moveram. Então disse eu, o que você diria diante de uma visão como esta? Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Claro que Isaías nem sabia o que é que ele estava vendo, né? Para a visão, o pouco que Isaías conseguiu ver da glória de Deus, ele achou que era Deus. O pouco que ele conseguiu ver, ele achou que era Deus. E mais uma vez eu chamo a atenção para a brincadeira que há, infelizmente, generalizada no nosso meio. Né? Em todas as igrejas cristãs, protestantes ou não, de dizer que viu Deus, de dizer que falou com Deus, de dizer que... E diante dessa visão, que observe, ele viu a glória de Deus. Diante dessa visão de Isaías, ele sabe que... Por que Isaías diz, ai de mim que vou perecendo? Por que ele diz isso? Ou ai de mim que vou morrendo? E por que ele diz assim? Tá certo, não tá errado não, que vocês disseram não. Qualquer um que vê a face de Deus morre. Mas por que ele diz assim? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Hã? Minha filha. Exatamente. Porque assim, quando você se achega diante de Deus, o sentimento tem que ser de total humilhação. Eu desconfio, inclusive, de alguém que venha dizer, eu vi a Deus, e se acha o suprassumo da santidade. E se acha o homem mais... Não, meu filho, você viu qualquer outra coisa menos Deus. Porque quando nós vemos Deus, quer dizer, eu nunca vi, mas diante dele é impossível. É impossível. É impossível você não se constranger diante de uma santidade tremenda. É impossível você não se constranger diante de uma presença que é impossível de narrar. É impossível você os seus pecados não serem tocados lá no seu íntimo, sabe? Aquela palavra que você nem saiu da sua boca, mas você pensou em dizê-la. E ninguém sabe o que você disse, mas você sabe que você pensou nessa palavra. Mas João Paulo, eu pensei na palavra, mas essa palavra não saiu da minha boca, mas aquele que conhece todas as coisas, ele sabe. É o que o salmista diz, a palavra nem chegou, tu já conheces. E diante do grande, diante do Todo-Poderoso, até essas palavras que eu não disse, ela se apresenta, se mostra e mostra que eu, por mais religioso e enclausurado que eu seja, eu sou um pecador. Porque toda a visão de Isaías, até agora, toda a visão que ele teve como profeta, como homem que falou acerca de Deus, como homem que profetizou, caiu por terra e ele diz, eis que eu sou um homem impuro e habito no meio de uma gente de impuros lábios. Ou seja, o que ele está dizendo não é simplesmente, olha, ainda que eu fosse puro, o fato de eu estar na roda dos escarnecedores me torna mal perante Deus. Simplesmente andar no meio do meu povo, que é um povo corrompido, de lábios impuros, me torna mal, e eu sinto que eu vou perecendo, porque diante do juízo divino, e é isso que Isaías está sentindo aqui, é o juízo chegando na minha porta. Caramba, Jesus Cristo está voltando, minha gente. Jesus Cristo está voltando. E essa mesma sensação de Isaías nós vamos sentir. Porque vamos estar diante de Deus, diante do Pai.
E diante da trombeta, e aí não é diante da glória de Deus, mas diante da trombeta, no momento da transformação, no momento do revestimento da incorruptibilidade, será que nós vamos estar preparados? Aí, Isaías sente que vai perecendo. Ele sente que vai, o sentimento é de mesmo de que ele não vai passar nesse julgamento. Esse é o sentimento de Isaías. E o que é que Deus faz? Ele diz, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Claro que nós aqui estamos falando de um tempo em que Isaías sabia muito bem do que se tratava, que o pecado era retirado do povo pelo sacrifício. E tudo aquilo que era levado para o altar, ou coisado no altar, né, tirado do altar, era santificado pelo próprio altar. E aquilo que tocava no altar se tornava-se santo. Né? Então, isso mostra, acima de tudo, aqui o que Deus ainda ia revelar para Isaías, mas que ele já começa a mostrar aqui, que o pecado pode ser tirado não pelo Isaías, não pela sua própria força, mas primeiro, o arrependimento, né, o reconhecimento e a sensação de que não sou nada, move Deus para purificar e tirar o pecado. E isso é um conceito que não é muito retratado no Antigo Testamento, que é retratado totalmente no Novo Testamento, que é a expiação pela fé. Eu acredito. Isaías não precisou passar, porque segundo Isaías aqui, se ele estava sentindo isso aqui, ele deveria passar por um ritual de purificação. Ritual de purificação. E o que é o ritual de purificação? Ele tinha que tomar um banho. Mergulhar 3 vezes num tanque para poder se purificar. Ou como sacerdote numa pia. É o ritual de purificação que os judeus utilizam até os dias de hoje. Para depois passar por um processo, ir no sacerdote e matar ali um cordeiro e tirar o pecado. Não, calma, não é nada disso, não tem ritual não. Reconheceu, olha, peguei o anjo aqui, tocou na... Claro que isso não era uma visão. Não foi uma realidade, foi uma visão. Ele estava vendo, o anjo veio, tocou. Ele não saiu com os lábios queimados. Gostei dessa ideia. Vamos colocar aqui brasa no altar e o anjo da igreja vai vir com a tenaz e colocar na boca do crente. Para ver se purifica lábio de crente na igreja. Olha, uma boa unção. Purifica que vai acabar com... Vai. Olha, uma boa coisa aí. É para a gente pensar nessa unção. A unção da tenaz. Unção da brasa viva. Ai. Aí,
Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra maravilhosa, né? Porque assim, quando Deus pergunta, olha, quem eu vou enviar? Quem quer vir? Quem quer vir para as primícias? Quem eu hei de enviar? E quem há de vir por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus mostra aqui, para encerrar esse bloco aqui, aí Deus mostra a ele como vai ser frutífero esse ministério. Porque, claro, se Deus chama, Deus se responsabiliza e Deus vai dar a nação. Aí pega até versículo de Jeremias. E as nações te dei por profeta. Vai ganhar a nação. Aí faz propósito. Derrama óleo na nação toda, na bandeira. O que tem bandeira encharcada de azeite. Cheia de unção. Mas Deus disse que eu vou conquistar a nação. Deus deu um ministério frutífero para o homem. Deus deu um ministério frutífero. Arrebanhar milhões ao profeta que acabou de ter sido tocado pela brasa viva do altar de Deus. Acabou de ter visto uma coisa que nenhum outro homem viu no mundo, que foi os serafins. Só ele viu. Aí Deus mostra aqui, ó. Vai e diz a este povo, ouvis de fato, mas vocês não vão entender. E vedes em verdade, mas não vão perceber. Olha que ministério frutífero. E quem está dizendo assim, Isaías, olha, você vai falar, mas o povo não vai ouvir, não. Você vai explicar, mas o povo não vai perceber, não. Você vai engordar o coração desse povo, mas vai endurecer os ouvidos desse povo. Fecha-lhes os olhos, não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se e a ser sarado. Não vai, não. Pregue, mas o povo não vai se converter, não. Ministério frutífero. Mas eu vou fazer o quê? Vai só pregar. Ah, esse homem não é de Deus, não. Ele prega e ninguém se converte. Ele chama e não vem ninguém à frente. Esse homem está cheio dos pecados. É um ministério infrutífero. A igreja dele só tem 2 pessoas. Só tem 2 pessoas e uma morreu. Era a esposa dele e o filho dele. É o ministério de Isaías. E Deus diz mais à frente, Isaías, tu pega teu filho e vai não sei para onde. Só tinha mesmo ele e o filho. A primeira esposa, segundo os historiadores, a primeira esposa morreu. Depois ele arruma outra, né? Viúvo, vai casar, é uma profetisa, pronto. O grande ministério de Isaías, ele, a esposa e mais o filho e os filhos. Grande ministério. Quem é que vai se converter? Ninguém. Grande ministério. Isso é só para vocês terem ideia que só no capítulo 6, as inversões de valores hoje da nossa igreja protestante, da igreja que se diz ser de Cristo. Inversão de valores totais. O que é que os pastores querem hoje? Igrejas grandes. A custo de quê? De pecado. A custo de pecado. Só. Não é que o povo está pecando. Não é que os líderes estão pecando. Não é isso. É que também, para mim, não importa se a pessoa está pecando ou não. Eu quero é minha igreja com números. O que importa são números. E o ministério de... Porque se eu não tiver números, significa que meu ministério é infrutífero. O ministério do homem que viu a glória de Deus e viu os serafins. Estão entendendo isso? Aí no capítulo 7,
vem para aquele bloco de profecias que fala aí, ou a profecia histórica contra Israel e Síria. E no meio da profecia histórica, eu não vou ler o capítulo 7, se alguém tiver alguma dúvida que pergunte. No meio do capítulo 7, ele faz uma grande mistura aí de versículos de tanto histórica quanto uma profecia histórica para aquela época, como eu já falei, como também uma profecia histórica futurística, para 750 anos depois, que está aí no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada dos seus 2 reis. Essa é uma das profecias mais... como é que posso dizer? Específicas. Específica. E de quem é que ele está falando? Não tem. E tem gente que ainda duvide. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Aí tem uma questão muito interessante nessa questão das virgens. A palavra em hebraico, que realmente significa tanto virgem, alma, significa tanto virgem como jovem. Então, o que ele está dizendo aqui poderia ser, vos dará, eis que dará uma virgem, ou poderia ser, eis que uma jovem conceberá, ou uma virgem conceberá. E então as pessoas dizem que Maria não era virgem, porque esta palavra tanto pode ser para uma jovem como para ser uma virgem, não necessariamente ela tenha que ter sido virgem. E isso é verdade. Se essa fosse a única expressão que fala de Maria. Na verdade, não é. Quando vamos para o grego, em Lucas e Mateus, esse versículo, a palavra virgem é mudada em grego. Agora esqueci o nome da palavra, acho que é paternos, alguma coisa assim, que significa literalmente virgem, pessoa que não teve sexo. Virgem. E então, por isso que muitas pessoas se apegam a isso, a dizer que realmente a virgem aí significa jovem e virgem, mas na verdade, e é verdade isso, mas no próprio grego, a palavra significa mesmo virgem, não tem outra interpretação, é mesmo virgem. Tanto a tradução do livro de Isaías para o grego na Septuaginta, como o próprio livro do Novo Testamento, no livro de Mateus e Lucas, se não me engano, quando falam da virgem, fala exatamente o termo uma pessoa que não teve sexo, ou seja, virgem. E ele diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Claro que diante dessa palavra virgem, que significa jovem e virgem, talvez o povo daquela época não entendeu. É como diz aquilo que nós aprendemos também no livro de Joel. O profeta fala, nem ele sabe o que é que ele está falando, nem os ouvintes sabem o que ele está falando, e a gente, 2.700 e tantos anos depois, ainda estamos discutindo o que é que ele estava dizendo. E aqui eles poderiam, de certa forma, não entender, como não entenderam, que o Messias viria realmente de uma virgem. Quem não aceita o Novo Testamento, pode ser que ainda esteja esperando uma outra interpretação do Messias, da vinda desse menino, que se dará à luz um filho e o seu nome será Deus conosco. Aí diz outra expressão aqui que eu acho muito interessante, que a gente precisa entender. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada com seus 2 reis. Israel e Judá serão desamparados dos seus 2 reis, ou Judá e Efraim, não é? Como nós vimos nas outras aulas. E aí a minha pergunta é,
Esquece todo o restante do versículo. Só me diz isso aqui. Estavam falando de quem? Quem é o Emanuel? Até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até ser batizado. Não, porque quando é criança. Jesus é Deus? Jesus passou a ser Deus em que momento da vida dele? Sempre. Sempre? Jesus sempre foi Deus? No princípio era o verbo estava com Deus. E Deus é onisciente? Claro. E em que momento Jesus Cristo deixou de ser onisciente? Não, vamos lá, estou indo no raciocínio. Jesus em algum momento... Deus é onisciente? Ser onisciente significa o quê? Sabe tudo. Sabe tudo. Então Jesus Cristo sabe tudo desde quando? Desde o início. E qual foi o momento em que ele aprendeu a rejeitar o mal? Aprendeu a rejeitar o mal. Se ele aprendeu, ele não sabia. Desde o início. Mas aqui diz, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Acho que é a educação dos pais. Crescia em graça e conhecimento. Mas uma criança. Se ele obteve conhecimento e ele era Deus, e Deus tem todo o conhecimento, como é que ele crescia no conhecimento? Aí, aqui tem um grande... Aí aqui tem a grande manifestação encoberta, porém reveladora, de que ele está dizendo aqui que o filho será o seu nome Deus conosco. Deus conosco. E esse Deus conosco, alguém tem um título de Deus conosco, não é para qualquer um, não, hein? Deus conosco, aí ele dá uma outra, é Deus conosco? É. Mas ele vai ter uma fase da vida dele que ele não vai saber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, ele vai comer manteiga e mel, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. E aí mostra as duas naturezas de Jesus Cristo. Tanto a natureza divina, que sabe todas as coisas e por isso ele é Deus conosco, quanto a natureza humana, que como homem, que como cada um de nós, ele aprendeu, ele sofreu, ele vivenciou e por isso ele pode interceder por nós. Porque ele viveu a mesma coisa que nós. Ele aprendeu a escolher o bem. Ele aprendeu a rejeitar o mal. Nas mesmas condições em que nós aprendemos. E como o pastor falou lá de cima, através da educação dos seus pais. Jesus Cristo foi educado. Porque o versículo diz, quando ele souber, quer dizer que houve um tempo. Ele não soube. Houve um tempo que ele não sabia. Houve um tempo que ele não sabia. Houve um tempo que ele não teve conhecimento. Por isso que ele crescia na graça e no conhecimento. Ninguém cresce naquilo que já sabe. Então aqui tem uma revelação da dupla, né, natureza de Cristo. Então observem isso, a revelação que Deus estava dando para Isaías. Agora dizer, Isaías sabia, João Paulo disse que está dizendo, talvez não. Mas ele estava tendo ali a visão. Amém? Alguma pergunta? Manteiga e mel é tipo comida, não tem um certo, pelo que eu saiba, não tem nenhum certo valor. É mesmo comida de criança. Toma leite, papa. Hã? Cerelac.
Se tiver alguma, eu realmente não sei. Mas se tiver algum sentido, eu não sei. Mas é mesmo comida de criança. Era uma comida que se tinha... que em Israel a comida não era tão diversificada. Era manteiga e mel mesmo, já estava de bom tamanho. McDonald's, comerá McDonald's até que saiba escolher o bem e rejeitar o mal. Misericórdia. Quer dizer, até que a parte divina dele se sobrepôs à parte Exatamente. humana. Pergunte. Jesus, quando veio, ele se esvaziou. Ou seja, ele deixou de ser onipotente, onipresente e onisciente. Quando Jesus chegou, vou repetir porque o pessoal que está na internet pode querer saber. Quando Jesus veio, ele se esvaziou, deixou de ser onisciente, onipotente, onipresente. Ah, isso é uma pergunta já? Sim, porque há uma parte do Novo Testamento em que ele fala que ele sabia o que os outros estavam pensando. Jesus, quando a gente vai estudar a natureza divina... Responda, Fernando. Sim. Se não tiver, eu digo. Nessa altura ele tinha o Espírito Santo. Nessa altura ele tinha o Espírito... Eu estou só repetindo, viu? E estava Jesus nessa altura, quando ele conhecia as pessoas, quando conhecia os corações dos fariseus, ele estava a ser guiado pelo Espírito Santo. Quando ele conhecia o coração dos fariseus, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, disse o Fernando. Alguém tem mais alguma? O esvaziar. O esvaziar? Ele esvaziou-se de quem ele era, filho de Deus. Ele esvaziou-se de quem ele era, filho de Deus, De tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha. tudo que ele tinha direito, ele esvaziou-se da sua glória. Ele esvaziou-se da sua glória. Rian, vai ficar calado? Irmã Luzia também vai ficar calada? Ele continuou sendo, mas já era onisciente, omnipresente. Quando nós... Laura, você está diametralmente oposta ao que Fernando falou. De uma certa... Quem fala? Se Jesus se Jesus esvaziou-se de si mesmo, como é que ele continuou, se ele esvaziou-se da sua onipotência, onisciência, onipresença, mas na Bíblia fala que ele teve em algum momento ele teve alguns lapsos de onisciência, onipresença, podemos dizer assim. Fernando disse que esses lapsos vinham do Espírito Santo e Laura disse que esse lapso acompanhou ele por toda a eternidade. Por que lapso? Você disse que ele sempre teve, ele não deixou de ter. Ele esvaziou de sua glória, esvaziou de tudo, mas ele permaneceu sendo... Ele disse que o lapso que o acompanhou por eternidade. Não, o lapso que eu digo é assim, o lapso é aquele pedaço de tempo em que ele utilizou dessa coisa. Como é o caso que ele encontrou com... Ele encontrou com Filipe, eu te vi sentado no... Begueiro, né? Aquela coisa toda. Sabiam que os outros estavam pensando para acusar ele? E ele sabia que a samaritana não era casada. A verdade é o seguinte, quando a gente vai... É claro que isso requer um estudo muito mais complexo das naturezas de Cristo. Cristo ele tinha duas naturezas. E as duas naturezas, ele era uma natureza divina e uma natureza humana. E é claro que entender isso requer de nós um certo tempo de estudo para entender mais ou menos e poder identificar como é que esta coisa funcionava. E por mais que a gente tente estudar, a gente dificilmente vai conseguir entender como é que funciona, porque está fora da nossa realidade. É o primeiro caso e único caso na história da humanidade em que 100% significa 200%. Porque Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Jesus não era 50% homem, nem Jesus era 50% Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, em todo momento em que Jesus esteve na terra, ele era homem e era Deus. Como homem, ele tinha as dificuldades e sentia as mesmas necessidades que um homem sente. Né? E como Deus, ele tinha as mesmas prerrogativas de um Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Agora, sempre o acompanhava. Então, não é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo, nos lapsos o acompanhava. Ou seja,
a onisciência, a onipresença, a onipotência, o acompanhava. E o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso entender de Jesus Cristo é que ele, quando ele assumiu a forma, quando o verbo se fez carne, ele assumiu essa forma, o que a teologia utiliza o termo união hipostática de Cristo, significa que as duas naturezas viviam juntas, porém não misturadas, né? É a natureza hipostática, e inseparáveis, porém não misturadas. E o que ela fazia? O que significava de fato esvaziar-se de si? Você só pode se esvaziar daquilo que você tem. A própria oração de Jesus Cristo antes da morte foi: Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Com a mesma glória que eu tinha contigo antes. Ou seja, quando ele assume, óbvio, quando ele assume a forma humana, automaticamente ele já se esvazia da sua glória, de certa forma. E levando em consideração que Jesus Cristo, ele ainda mantinha a sua deidade, ele era Deus. Ele poderia usar. Ninguém disse que ele não poderia usar, mas ele escolheu não usar. Aí Fernando disse assim, o que Fernando falou está errado? Observa o que Fernando falou. Mas é o Espírito Santo. Mas ele tinha o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Deus. Se ele utiliza o Espírito Santo, sendo ele Deus, ele está se usando. Não é? Ele está se usando. Então, quando a gente tenta observar que Jesus Cristo era essas duas naturezas, e essas duas naturezas vai estar presente em todo momento, por toda a eternidade. E hoje, quando nós formos arrebatados, quando nós nos encontrarmos, nós não vamos encontrar com Jesus Cristo como ele era antes da encarnação. Nós vamos encontrar como ele é depois da encarnação. Nós vamos encontrar com Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Agora, claro que a sua parte humana glorificada. Porque agora está glorificada. Agora o que nós vamos ver hoje é Jesus Cristo homem. Mas não vai ser só espírito. Não, vai ser carne. Carne, porque o verbo se fez carne. Vai reinar no milênio. E não se desfez. Não existe na Bíblia dizendo que a carne se desfez para verbo. Não. Então vocês estão entendendo a complexidade disso? Então, João Paulo, quando Jesus Cristo diz que ele não sabe, ele está mentindo? Não, ele está falando sério. Ele não sabe. E quando Jesus Cristo diz que ele sabe, ele está falando sério? Tá, porque a parte de Deus dele, ele sabe. Então, João Paulo, quando Jesus estava conversando com Deus, ele estava conversando consigo mesmo. A parte humana dele estava conversando com Deus, com a sua parte. Agora, tem uma coisa que nós não podemos nunca misturar. E aí é que entra naquilo que o Fernando falou. Que nós não podemos misturar, que é vou aprofundar, viu, gente? Vamos comigo. Em nome de Jesus. Entre mortos e feridos, salvem-se todos. Isa, toma um cafezinho aí, toma uma água com açúcar, para a gente aprofundar agora. O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é e Deus é. Mas aí é que está. Mas Jesus não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Jesus. O Filho não é Pai e o Pai não é Filho. Tanto é que quando ele subiu ao céu, ele disse, eu vou, mas vamos deixar O Consolador. Paracletos. Vocês estão entendendo a confusão aí? É confuso, não é? É confuso. Né? Foi preciso um concílio
Na década no século III, foi necessário um concílio para definir o que Jesus Cristo era, porque estava uma confusão. O próprio povo que viveu com Cristo não sabia o que ele era. A natureza de Cristo. Aí foi quando definiram, no concílio, que definiram aí como é que funcionava essa Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus numa só pessoa, de forma que mantivesse toda a verdade da Bíblia sem haver heresias. Porque se você desassociar isso, se você negar isto, vários versículos da Bíblia passam por mentiroso. Por exemplo, os unicistas, os testemunhas de Jeová, acreditam que Jesus Cristo é somente homem. Mas como é que eu posso dar o título de Deus conosco a um homem? Ou melhor, ao homem é uma encarnação, segundo os testemunhas de Jeová, uma encarnação do arcanjo Miguel. Quer dizer, como é que eu dou a um anjo o atributo de Deus conosco? E Isaías aqui, vamos encerrar aqui, no capítulo 9, versículo 6, que ele diz quem é esse menino aí que rejeitou o mal e escolheu o bem. Olha o que ele diz aqui desse menino. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu ombro, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aí se esse menino não é Deus, ele tem muitos atributos divinos, porque Deus é eterno. Deus é eterno. E ele não diz que esse menino é eterno. Ele diz que este menino criou a eternidade, porque ele é Pai da eternidade. Quer dizer, ele poderia ter escondido todos esses outros títulos. Só esse dá uma característica divina a um anjo, que os testemunhos de Jeová o dizem. Não é Pai da eternidade. Somente pode ser Pai da eternidade aquele que criou a eternidade. E só pode criar a eternidade aquele que está fora da eternidade. E o único que está fora da eternidade é Deus. E na verdade ele é chamado pelos judeus como o eterno. Claro, o eterno, nós somos eternos no sentido de que nós passamos a existir e nunca mais vamos deixar de existir. Teremos uma eternidade. Agora, Deus ele está além da eternidade porque Deus não teve um ponto inicial. Deus não começou num ponto. Deus sempre existiu. Então, ele é o Pai da eternidade. Uma coisa, o mundo passou a existir a partir daquele momento. Pode ser que ele nunca mais deixe de existir. Os anjos nunca vão deixar de existir. São eternos. Estão entendendo isso? Fui profundo não, isso aqui tá. Então ele é chamado de... Aí ele dá a coisa, Deus forte, Eugibor. Deus forte. Aí um menino ser chamado de Deus forte, se ele não fosse Deus, ou seja, para um judeu receber esse título, você observa que a maioria dos nomes judeus leva uma raiz, um trecho do nome de Jeová, o El, né, Deus, El, mas sempre dando uma honra a Deus. Deus é a salvação, né? Deus é não sei o quê. Sempre tem um nome assim, o nome de uma pessoa. Né? Como a gente viu, Joel, Ezequiel, Natanael. O próprio Jonas, mas no caso do John é o John. Agora dizer, mas sempre com característica de louvar a Deus, mas não de dizer que o nome dele será Deus forte. Olha que coisa. Isso é muito forte. Isso é muito, muito forte. É colocar o nome do seu filho, sendo você. Os judeus não falam nem o nome Jeová. Os judeus não falam nem o nome Jeová, com tanto respeito ao nome de Jeová, que eles não sabem nem como é que pronunciam, que na verdade não se pronuncia Jeová em hebraico, se pronuncia Yahvé. Não é Jeová. Jeová é um nome aportuguesado.
transliterado para nós. Mas o nome de Deus é Yahvé, em hebraico. Não pode ser Jeová, não pode ser Jeová. É Yahvé, por causa da pronúncia. Mas eles não sabem, se perdeu isso porque eles não pronunciavam. Aí inventaram outros, Adonai, eterno. Agora imagine um profeta vir dizer que esse menino vai ser chamado Deus forte. Maravilhoso conselheiro. Quando o próprio Deus, aqui em Isaías, mais à frente ou mais para trás, não sei onde é que está, que ele dizia assim, toma um conselho, mas não de mim. Se aqui, um pouco antes, aqui, pronto, oh Deus, obrigado. 8,19, ele diz assim, ó, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam, não sei nem como é que pronuncia isso, chilreiam e murmuram entre dentes, não reconhecerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Ou seja, quando disserem assim, olha, vai haver problema aí, consulta aí o teu Deus. Aí, será que o povo não vai consultar o seu Deus? Ele não vai tomar conselho do seu Deus? Aí, ou vai consultar os mortos? Ou vai consultar as pessoas? Ou vai consultar a... Quem é que pode dar conselhos? O maravilhoso conselheiro. E quem é que é o maravilhoso conselheiro? Por acaso Deus divide a sua glória com outro? Não. Então, esse é o magnífico revelado a Isaías. Que a gente passa lendo desapercebido, Isaías, pula. Que nem eu estou pulando aqui. Isso aqui está muito chato. Mas é que a gente não procura entender a profundidade. E ele diz aqui, ó, no versículo 7. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos nos fará isto. Paramos aqui no capítulo 9. Está falando aí do reino do Messias, e do Messias que é o Deus forte, o El Gibor, o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz. E claro, Pai da eternidade. Agora, se você pegar uma coisa gigante, uma profundidade dessa, uma profundidade dessas palavras de Isaías, que Deus dá a Isaías, está lá no fundo. Aí você pega isso e dá nome às pedrinhas de Davi. Misericórdia. As pedrinhas que Davi jogou diz que é o nome das pedrinhas que Davi jogou em Golias. As 5 pedrinhas. Chamava-se Maravilhoso Conselheiro, Pai. E o povo, um pastor. Aqui na igreja já disseram isso também, Laura. Você perdeu esse dia. E pega a profundidade disso e dizer que foi as pedrinhas de coisa que é maravilhosa. E o povo todo, que engole sapo, infelizmente, e uma passagem tão profunda, com um significado tão lindo, tão maravilhoso como este. Já ouviu, Laura, aqui. E nós rebatemos. As pedras que o Davi deu no Golias, não foi só uma. Disseram que foi 5. Não foi, Fernando? Foi aqui que falaram, não foi, Fernando, também? Aí, tá vendo que eu não estou ficando doido? É uma pregação do Brasil. Mas vieram para cá e trouxeram a pregação. Mas enfim, não vamos falar sobre isso agora. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez ter falado tremendamente ao nosso coração. Mas foi uma ou foram 5? Ô, Laura, leva para casa esse dever de casa. Na próxima terça você me diz se foram 5 ou se foi uma. Nessa mesma pregação prostituíram a mãe de Davi.
Bom, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, Tu nos enchesse da Tua palavra, Pai. Obrigado por sair desta noite aqui, Senhor, cheio do Teu conhecimento, Pai. Oh Deus, obrigado por teres falado tanto conosco, Senhor. Somente o Teu Espírito pode nos ensinar todas as coisas. Senhor, se ainda sobrou alguma dúvida em nós, Senhor, vem com o Teu Espírito e nos ensina, Senhor. Nos toca, nos exorta, nos mostra a Tua palavra, Senhor. Onde estão essas dúvidas na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado, Senhor. Porque mais uma vez, Senhor, Tu honra a Tua igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa todos os que estão ouvindo também pela internet, Senhor, os que estão em casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos aqui presentes que estão aqui conosco no frio, Senhor, mas estão sair daqui hoje como brasas vivas no altar, Pai. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma semana de paz, em nome do Senhor Jesus.